Fala, torcida vascaína, vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo relacionado ao Vascão. Pós-jogo, Vasco que acabou sofrendo um empate praticamente no final ali contra o Bangu com um a menos, né? Estava vencendo por 2-1, mas cedeu o empate. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Pessoal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Comentem aí o que acharam da partida, o que acharam das atitudes do juiz ali neste jogo. Houve alguma polêmica, né? Vascão mereceu ter um jogador expulso, sim ou não? Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Emocionante, agitado, vibrante, não foi, Zupac? Oi, Bruno, boa noite para você, Renato, Alzinho, ao Fã de Esporte. Foi um jogo com muitos acontecimentos, do minuto 5 ao minuto 98, muita coisa aconteceu. E que bom, que bênção que a Renata Ruel vai estar com a gente, porque ela também vai ter que trabalhar muito hoje. Ela trabalha o ano inteiro, mas nesse início de ano, mesmo de campeonato estadual, ela já está com tudo. Tudo bem, Renatinho? Boa noite. Tudo bem, Bruno. Um abraço pra você. Feliz ano novo pra você, Renatinho. Mas já, é verdade. Estamos em fevereiro quase, bicho. Mas nós não se trombamos. Só porque eu não dei pra você? Pois é. Já passou a carência de feliz ano novo, já não pode mais. É verdade. Ah, cruzou um abraço pro Zinho também. Olha, Bruno, ainda bem que a Renata vai vir, viu? Porque o juizão tentou estragar o jogo e, de certa forma, deu uma complicada na vida do Vasco. A gente vai falar dessa expulsão logo de cara. Tem também lesão de Paulinho também, que é um negócio que preocupa. Sim, pro Vascaíno hoje foi uma tarde meio emocionante. Tem o Payet também, né? Vai falar do Payet, que o Payet foi bom. Mas acho que o saldo foi mais negativo do que positivo, cara. Assim, Zinho, teve o golaço ali do Payet, né? Mas claro que colocando tudo na balança já é um bom ponto levantado aí pelo Renato pra gente avaliar se foi um domingo mais positivo ou talvez frustrante pro Vasco, que sofreu o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos, Zinho. Tudo bem, Bruno? Boa noite pra você, pro Zupac, pro Renatinho. Galera aí, fã de esporte. Ô Renato, o Zupac, sabe por que ele tá dando feliz ano novo? É que ele fica 2 meses de férias, pô. É verdade. Aí ele aparece assim, aí não tem jeito, verdade. né? Aí não tem jeito. Aí tem que dar feliz ano novo. Um abraço aí. Férias não, viu, Zinho? Ó, só uma correção. Férias não, eu estava fazendo pré-temporada na Flórida. É bem diferente de férias. E ele foi de bicicleta pra lá. Percebi. Eu percebi, a pré-temporada foi agitada, porque eu estava acompanhando ele nas redes sociais, né? O cara não para, o cara é forte. Como também é o Payet, né? Como também é o Payet, fininho, treinou nas férias, voltou 8 quilos magrinho e tem muita qualidade, Ainda bem, como vocês falaram, que a Renata Ruel vai estar aí, porque no Rio não tem VAR, né? Só tem VAR nos clássicos. Agora, jogos assim com um time de menor investimento, com o grande, não tem VAR. E poderia ter ajudado. Acho que até no gol do Payet, eu fiquei numa dúvida, o início da jogada, se não teve falta no jogador do Bangu. Mas a Renata tá aí para isso. A gente já vai chamar a Renata, ela tá chegando. Enquanto a Renata não vem, a gente vai mostrando, então, olha só, os números, então, dessa partida, empate em 2-2, mas claro que muito gira em torno da arbitragem, até essa própria questão que a gente pode discutir com a Renata, de VAR apenas nos clássicos, né, Zupac? Essa é uma questão, né? Muda, porque assim, vamos ler os números primeiro aí. Então, olha só, Vasco e Bangu, tá? O Vasco, então, teve vantagem nos seguintes indicadores, quase todos, né? Na posse de bola, nos passes certos, também nas finalizações, 17 contra 10, mas nas finalizações certas mais equilibrado. Olha lá, Renatinho. Sim. 5 contra 8, aí 8, claro, do Vasco. Expulsões, aí uma no começo do jogo, a expulsão do jogador do Vasco e a expulsão também depois mais na reta final do jogo do jogador do Bangu. A gente já vai ver os melhores momentos também, Renatinho, para vocês comentarem. Eu acho que assim, primeiro não tem como não pegar a expulsão e ela muda o contexto do jogo, né? O Vasco tem, inclusive, antes da expulsão, tem momentos de pressão, de subir muito bem o time, de ser agressivo. E era muita expectativa, né, nesse jogo com o Payet titular, o Payet já mais magrinho.
Primeira vez que o Payet, eu acho que joga um jogo oficial 90 minutos, do jeito que ele jogou. Ele até saiu, mas saiu depois dos 90. E pra ele foi um teste muito bom, do ponto de vista físico, porque ele se sacrificou. o jogo que ele fez 90 minutos é um jogo que o Vasco jogou o tempo inteiro com 10. Exatamente. Né? Então foi um teste importante pra ele, do ponto de vista físico. E se a gente olhar para desempenho, eu acho que é positivo para o Vasco. O Vasco, mesmo com 10 jogadores, o primeiro tempo ele criou algumas chances ainda, ele continuou dominando a partida, mas o começo do segundo tempo foi muito forte do Vasco. O Piton muito bem no jogo, o Piton fez uma baita de uma partida. E o Payet bota ele pra jogar, né? Bastante, né? E aí, até com o que o Zupac falou do Payet, o Payet ele ia ter uma certa liberdade com 11, que ele passou a fechar junto com o Paulinho, né? Isso. Pra ser o segundo homem. O Vasco fez 2 linhas de 4, então o Payet ficou mais longe do gol. Aí no segundo tempo, eu gostei das substituições, porque ele coloca o Ryan inteiro, pressionando, o próprio Puma Rodrigues, que é um cara que defensivamente tem dificuldades, mas conseguiu levar mais a bola pra frente. O Vasco fez a primeira metade do segundo tempo muito boa, sabe? Construindo. A segunda metade eu achei boa, produzindo, mas defendendo, aí já virou meio peladão. Aí começou a tomar muito contra-ataque. Essas finalizações que a gente viu do Bangu foi muito já pra reta final do jogo. Sair do Canela. E aí... Isso é um frangaço do Léo Jardim. goleiro não dá, né? Que fez defesas importantes, tipo essa, impediu o gol. Tem uma outra depois dessa que é muito boa também. Mas o gol que ele toma é um frangaço. E no instante em que ele toma o frango, aí não era um instante que o Bangu estava melhor, né? Mas a partir daí o Vasco perdeu um pouco o controle da situação. Isso. E assim, o Vasco consegue se recuperar, se reencontrar no jogo com esse gol perdido, foi absurdo. O Verratti perde um gol absurdo pouco depois. O Payet encontra um gol espetacular, que a gente vai ver. E aí o Medel foi logo o Medel, que é um cara de muita liderança, sim. Foi juvenil, né? No lance, cometeu um pênalti, cara de costas pro gol. E aí o Vasco deixou escapar. Esse é o lance que o Verratti perde. Esse é o que o Verratti bate por cima, né, Zinho? E aí, na sequência, a gente já vai ver depois o belo gol do Payet, Zinho. Sem dúvida, o Verratti não é de costume perder esse tipo de gol, né? Ele tá voltando, tá entrando, tem um imbróglio de renovação de contrato, isso mexe também, né? Ele pede um reajuste melhor de salário, mas é um centroavante muito importante, acho que a permanência dele é fundamental para o Vasco. Ainda mais com o Payet fininho, porque o Payet é aquele meia clássico, né? Aquele cara que pega a bola atrás da linha de marcação do time adversário, intermediária ofensiva, e arranca de frente, né? Para municiar os pontas ou chegar no atacante. Tem muita qualidade para fazer isso, por isso a gente vê esse golaço dele. É diferente, ele dá o toque diferente no jogo, de qualidade, de classe, né? de criatividade para o time do Vasco. E o Vasco esbarra, assim, 3 momentos, né? Expulsão do Jair, pode se discutir, a Renata vai chegar aí, se só o amarelo caberia ou não. Mas é principalmente a falha do goleiro, do Léo Jardim, e a falha do zagueiro experiente. 3 momentos que faz o Vasco não ganhar o jogo. Porque assim, a gente vai ver depois o pênalti ali, né, cometido. Olha lá, os 55 aí, Zupac. O cara de costa pro gol. E é curioso que na hora do a gente estava vendo o jogo junto, né, Bruno? Na velocidade do lance, eu fiquei na dúvida se tinha sido dentro ou fora da área. Aí você vê na primeira repetição e você vê que foi dentro da área e que o Medel vai só nas costas do atacante. O cara tá quase na linha da grande área, de costas pro gol. O que é que ele ia fazer ali pro Medel dar essa entrada, né? Essa juntada de costas? É só cercar, foi jogar pra trás e acabou. Foi uma pena, porque o Vasco remou para conseguir a vantagem. Não se tornou um jogo fácil, foi um jogo muito desgastante. A Renata vai chegar e foi um jogo muito pegado, o que o árbitro deu de cartão. Impressionante. Foi. A pancadaria comeu solta, muita chegada dura de um lado e de outro. Foi um jogo muito difícil de ser jogado e o Vasco estava com a vitória na mão. E aí deixou pontos pelo caminho, mas olhando para o que o Renato falou, olhando para o desempenho do Vasco, tem coisas a se tirar para entender como coisas boas que podem acontecer. Agora, para o campeonato do Vasco foi ruim, porque o Vasco deixa 2 pontos em Brasília contra o Bangu. E esse lance de jogar com 10, o tanto de tempo que o Vasco jogou, eu acho que é muita característica desse time mesmo, de mobilização, de ser um time que sabe, que se impõe. Que chama muita atenção, como o Vasco, mesmo com 10, falou, não, eu vou jogar, vou continuar sendo protagonista, pegou a bola. Acho que no primeiro tempo não fluiu, realmente, o time não fluiu tanto, que já tinha acontecido, né, no jogo
anterior do Vasco. O Vasco Foi tinha... no segundo tempo ali contra o Madureira, né? Foi contra o Madureira. Quando acontecem as mudanças, que o Vasco consegue a vitória engrenou, por 2-0. Mas, assim, é um time, acima de tudo, de muito brilho, né? Esse time do Vasco. Time então, que nessa briga balança não tá mais, assim, por um lado positivo? porque tem a lesão do Paulinho, cara. Eu tô meio bolado com isso daí. Tô falando que nem carioca. Porque, cara, é um jogador muito importante pro Vasco. Que entrou, inclusive, contra o Madureira jogando muito. Hoje voltou a ser titular. E hoje acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Ramon até testando. Eu queria ver muito isso. Sem o volantão mesmo, o primeiro, né? O Zé Gabriel, ele segurou. Ele tá vindo o Galdamés também, que é um jogador que vem da Itália, o chileno. Mas eu queria ver essa questão de Paulinho e Jair. Como o Jair era o primeiro, né? Na estrutura do começo do jogo, do pouquinho que a gente viu. Mas, assim, essa questão da lesão do Paulinho, porque é joelho, cara... Pelo fato dele ter tentado continuar, eu acho que dá pra gente pensar que não pode não ser o ligamento. Porque ligamento, o cara já sente que o joelho tá solto e já não é zinho. Quando é ligamento pra tentar de novo, o cara nem tenta, né? Ou ainda dá pra ir de teimoso? Acho que o Zinho não tá ouvindo a gente, né? Acho que o Zinho tá com problema no áudio, mas a gente já vai reconectar ali o áudio dele. Mas é claro, na própria reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco tem a reação com o Ramon, mas com o Payet ainda não em forma, o Paulinho já foi muito importante. Muito, ali, né? E ele chegou como um grande desconhecido, né? E a leva de contratações que tinha o Paulinho, ela gerou essa desconfiança do tipo, são esses caras que vão tirar o Vasco do buraco. E o Paulinho, especialmente o Paulinho, ele teve um impacto na dinâmica do meio campo do Vasco muito grande, muito grande. Ora como um volante, um segundo volante, ora como um volante, um meia aberto pela direita também, para dar essa proteção. Então ele se mostrou uma peça muito útil. E dentro desse Vasco que se desenha para a temporada, ele é um jogador relevante. Embora o Vasco esteja no mercado para contratar um 5, né? Já se falou em Cuejar, já se falou nos Forza, enfim, tem gente para chegar, mas o Paulinho é um cara que, pela dinâmica, é um cara que tende a ser muito útil. Então, a gravidade da lesão dele no jogo de hoje é algo que pode ter impacto, influência grande no que é o jogo do Vasco, no que vai ser o jogo do Vasco. E o jogo de hoje, além dessas dificuldades todas, pela expulsão do Jair, pela lesão do Paulinho e para tentar reconstruir o meio-campo do Vasco, ele mudou demais durante o jogo. O Vasco teve uns 4 meio-campos diferentes. O Praxedes mesmo entrou e saiu. Isso, exato. E aí tirou o David para colocar o Praxedes, né? Aí colocou o Zé... um pouco mais aí depois coloca o Zé Gabriel no lugar do Paulinho, que se machuca. Então foi adaptando esse meio-campo e o time conseguiu se manter competitivo. É isso aí, torcedor vascaíno. Cara, que golaço do Payet. Parece que o Payet evolui a cada jogo, né? Primeiro ele aparece magrinho, aparece com um físico bem melhor do que ele terminou em 2023, né? Que ele estava bem inchado, bem gordinho, né? Bem gordo. Apareceu magro, agora tá jogando, tá se destacando em todas as partidas praticamente, né? Agora fez esse golaço. Se não fosse, cara, tomar aquele gol no finalzinho, era para ser a partida do Payet, a partida que todos os vascaínos estavam esperando, que é a partida que o Payet decidiu, né? Ali um jogo duro, um jogo pegado, né? Com 1 a menos, o Payet fazia um golaço. E já pensou se o Vasco saísse com a vitória ali, com um golaço do Payet? Segurou a bola ali, deu o corte, o zagueiro já passou e só deu tapa lá no lado esquerdo do goleiro. Cara, em relação ao juiz, foi precipitado sim expulsar o jogador do Vasco no comecinho, né? Não tem VAR, não existe o VAR, né, contra jogos pequenos assim no Carioca, é só em clássicos por conta da relevância do dinheiro e tudo, né? Mas se tivesse o VAR, certeza que ficaria com o jogador em campo, o Vasco, e ali isso determinaria para a vitória do Vascão. Pessoal, o Vasco se prepara agora, né, para a próxima partida, né? Payet sendo destaque aí, pode ter essa lesão do Paulinho que pode prejudicar um pouco o time titular, mas, né, levantar a cabeça aí para a próxima partida, manter a confiança, que isso ajuda muito, né? O Payet precisa continuar tendo minutos em campo, jogar mais ainda como titular, para que ele possa, né? Porque ali, pessoal, quem vai desequilibrar ali é o Payet. Quem tem a qualidade ali do passe, quem tem a qualidade para desequilibrar no time do Vasco ali é o Payet.
deveria, né, se contratar mais cara desse tipo, do tamanho do Payet ali, né? Só que no mercado tá muito difícil, né? A 777 tem que ir atrás, tem que desembolsar o dinheiro pro Vasco investir mais nesse time para que, né, não possa ficar dependendo só do Payet, porque ele já tem uma certa idade, né? E se acontecer uma lesão ali, né, todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é muito extenso, muito grande, né, cara? O campeonato é um dos maiores campeonatos do mundo, né? Pode haver, né, uma lesão no jogador, pode haver uma queda de rendimento do time todo, então precisa de reservas à altura. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia, já vou pedindo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!